Pai, a Bíblia vai dizer que amigos mais chegados que irmão. Aqui tem um homem que ele fala no meu coração. É um homem que ele tem me dado, nem com fala, mas com testemunho, e o que eu tenho acompanhado dele. Porque muitas das vezes a gente não precisa de palavras, a gente precisa de testemunho. É um homem que tem testemunhado o teu nome, ó Pai, naquela cidade, e não dizer também em todo o estado de Minas, e daqui a uns dias eu tenho certeza no Brasil. Que o Senhor continua, Pai, abençoando esse homem, que ele continue com essa seriedade, com essa forma dele conduzir a igreja e a obra do Senhor dessa forma fantástica, no nome de Jesus. Abençoe esse homem, no nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Podem se assentar, por favor. Já deixa sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 16. Se possível, silencie o seu celular. Vamos evitar conversas paralelas, movimentações desnecessárias. Ainda mais sendo um culto de líder, eu acho que você já entende a seriedade, né, diante a pregação da palavra. Papai e mamãe, me ajude com a sua criança. Amém. Alguns pais dizem assim, mas é difícil meu filho ficar quieto no culto, mas ele não tem que ficar quieto na sala de aula, lá na salinha dele? Então ele consegue também, né, ficar no culto. Se não está ficando no culto, alguém é culpado por isso. A professora está tendo mais autoridade do que nós, não é verdade? Então a gente também consegue. Aí eu peço a sua ajuda, caso o seu filhinho esteja aí. Irmãos, que prazer poder estar aqui com vocês, que alegria. O pastor de vocês é um amigo leal, uma pessoa que expressa muita atenção, muito carinho com a gente, ao ponto de sentirmos de longe o quanto vocês são bem cuidados, né? Porque se ele trata os amigos distantes assim, quanto mais as ovelhas. Parabéns, viu, pastor? E o pastor Marcelo e eu, quando entramos aqui, o que nós dizemos um para o outro é que a gente percebe muito capricho, né, com a igreja de vocês. É uma igreja que não tem muita sofisticação, nível como alguns esperam. Nós conversamos isso sobre agora há pouco, mas é uma igreja muito bem cuidada, né? É uma igreja muito bem zelada por vocês. Glória a Deus por isso, amém? Eu posso ler o texto com vocês? Eu quero ser bem objetivo. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 13, nós vamos falar de uma igreja forte, de líderes fortes, e que essa palavra possa te direcionar para os próximos meses, para os próximos anos também, enquanto igreja do Senhor. Está escrito assim a partir do versículo 13: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Deus, obrigado por essa palavra, fale conosco, me use nessa tarde e noite, por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós já ouvimos muitos pregadores, e até mesmo líderes cristãos entre nós, ao desejar uma igreja saudável, dizerem assim: nós precisamos urgentemente voltarmos para o modelo da igreja primitiva, para o modelo da igreja do primeiro século. E eu percebo que há um exagero e principalmente um romantismo errôneo quando falamos da igreja primitiva como se ela fosse uma igreja perfeita, como se ela fosse uma igreja já sem mácula, uma igreja pura.
nós sabemos que isso não é verdade. Embora a igreja primitiva começou muito bem a partir dos primeiros capítulos de Atos, mas a gente vai percebendo que essa perfeição que nós idealizamos, fica bem claro que ela não existiu na igreja primitiva, mesmo que eles tivessem começado aparentemente bem. Nós temos o episódio que o Espírito Santo desce sobre a igreja, todos são cheios do Espírito Santo, Deus comissiona esses irmãos a irem até os confins da terra, eles comem juntos, eles oram, eles são direcionados pela palavra. Nos primeiros capítulos é possível nós contemplarmos momentos que Deus agiu com milagre, curando pessoas e tantas outras coisas, mas olhando para essa situação como ponto de qualidade também daquela igreja primitiva nos primeiros capítulos, há uma pregação do apóstolo Pedro, e após a pregação 3.000 pessoas se convertem. Interessante que o apóstolo Pedro, ele não faz o apelo, quem faz o apelo é o povo, ele prega e o povo que pergunta o que eles precisavam fazer então para seguir naquela nova caminhada sobre o chão firme do Evangelho. Daqui a pouco nós temos mais 5.000 pessoas se batizando, daqui a pouco não é possível mais contar, e o diabo assistindo, percebendo o crescimento daquela igreja, ele rapidamente cria a sua primeira estratégia para parar aquela igreja. E a primeira estratégia foi a perseguição. O diabo levanta os opositores ao reino, opositores àquela primeira igreja, para parar aquele povo que não parava de crescer. Porém, quando o diabo levanta perseguição, isso traz uma conotação de que, de fato, a igreja do primeiro século já estava incomodando o inferno. E às vezes é necessário mesmo que a gente possa experimentar um nível de perseguição para ficar claro que nós estamos andando pelo caminho certo, que é o caminho da expansão, que é o caminho do crescimento. Infelizmente, é verdade, e você vai entender por que infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade que a igreja evangélica brasileira sofre perseguição, mas ela não sofre perseguição por sua coerência, ela sofre perseguição por sua incoerência. É por ela não estar fazendo exatamente o que ela deveria fazer. Houve um fórum cujo assunto era missões no Brasil. O irmão André, que é líder da Junta de Missões Portas Abertas, junta de missões a qual trabalha apenas com igreja perseguida, perguntaram para ele neste fórum se era possível um dia a igreja brasileira vir a ser perseguida, e ele responde que não, e o porquê é que a igreja brasileira não tem caráter o suficiente para merecer ser perseguida. Então é muito claro perceber que o cristão que é perseguido na sua empresa, isso só é louvável se ele está sendo perseguido pela sua coerência, e não por causa da sua incoerência. Às vezes uma igreja em um bairro, ela é perseguida,
mas não por causa da sua coerência, mas por causa da sua incoerência. Um bairro espera que os filhos de Deus se manifestem. E se isso de fato acontece, é muito que normal que o diabo se levante, que o diabo tente parar essa igreja, sabendo ele que essa igreja está sendo direcionada pelo caminho certo. Mas no caso da igreja primitiva, a primeira estratégia do diabo não vingou, não deu certo. Ele tenta usar os de fora para atingir os de dentro da igreja. Só que o fato dos de fora não conseguirem afetar os de dentro, o diabo agora usa gente que também está dentro. Então, se a perseguição não para uma igreja, o diabo pensa, eu vou usar os crentes falsos, eu vou usar os crentes frios, eu vou usar os crentes mornos para desacelerar o ritmo dessa igreja. A minha esposa, ela é líder do ministério infantil da nossa igreja, e todas as vezes que nós temos uma chamada para agregar novas irmãs no nosso ministério Kids, a minha esposa diz assim, é fato que Deus envia mulheres para o ministério infantil, como também é certo que o diabo também envia. Então o diabo também envia pessoas para a igreja. E qual o intuito do diabo enviar pessoas para a igreja? Para desacelerar o ritmo dessa igreja, para pisar no freio e essa igreja não poder, a partir do seu potencial de crescimento, acelerar. Então o diabo usa um tal de Ananias e Safira. E como que ele usa Ananias e Safira? A partir da mentira, do nível de entrega que eles diziam estar exercendo. O texto fala de dinheiro, mas na verdade, todo cristão que entrega metade do que ele discursa entregar, ele é mentiroso. Ele está atrapalhando a igreja. Às vezes nós vemos isso a nível de performance no púlpito, pessoas com caras e bocas expressando uma entrega que de segunda a sábado não é uma verdade na vida dela. A gente vê pessoas expressando com discurso, sem envolvido com vidas, com almas, com a vida da igreja, mas que de segunda a sexta, ela sequer lembra de entrar em contato com um irmão que há 2 semanas, 3 semanas não aparece no culto. Então é um discurso divorciado da prática. E quando isso acontece no seio das nossas igrejas locais, isso traz prejuízo. Faz com que o diabo consiga, com êxito, talvez atrapalhar a pujança dessa igreja local. E este pecado de Ananias e Safira, que é tão comum também nos nossos dias, é um pecado de hipocrisia. Porque o diabo, Jesus, ele não tem problema com o fato de ter aqui agora alguém entre nós cultuando que seja ladrão. Jesus não tem problemas se alguém aqui entre nós, enquanto cultua, é um homossexual. Deus não tem problema se alguém que está aqui conosco agora, cultuando, seja uma prostituta. O problema de Jesus são com os hipócritas. Jesus, ele não se dá bem com quem discursa e está dando muito e, na verdade, está dando pouco. E gente assim atrapalha por demais o avanço da igreja de Jesus.
Gente assim atrapalha o crescimento. Gente que o discurso é divorciado da prática atrapalha, e muito, até mesmo inspirar outras pessoas, ainda não cristãs, a estarem conosco. A Bíblia diz que nós deveríamos ser o sal da... Entre as muitas funções do sal, uma delas é provocar sede. Então, se você comer uma colher de sal, a próxima coisa que você vai desejar é beber um copo com água, porque o sal, ele provoca sede. Aí você é o único crente na sua família. A sua família percebe que no decorrer de um mês, você vai no máximo 2 vezes na igreja. Como provocar sede em um familiar, se ele que não frequenta a igreja, olhando para você, vê que você também tem má vontade de ir assiduamente à igreja? Não é possível. Porque não estamos provocando sede. Os nossos filhos não nos vê orando, os nossos filhos não nos vê debruçados na palavra, os nossos filhos não nos vê ansiosos para o dia da nossa célula. Então a gente discursa que em nós há uma entrega, mas na prática talvez seja hipocrisia, porque nós estamos entregando pela metade. E isso atrapalha o crescimento da igreja e é uma ferramenta nas mãos do diabo. Mas no caso da igreja primitiva, essa estratégia do diabo também não prevaleceu. E ele usa a sua terceira estratégia. Agora é a estratégia da distração, e isso tem muito a ver com nós que somos líderes. Porque agora a igreja ela está bem organizadinha, ela já suportou a primeira perseguição, já suportou pessoas hipócritas, infiltradas dentro da igreja, ao ponto disso ser tão sério que para resolver o problema, Deus tem que matar essas pessoas. Então Deus mata essas pessoas, porque de fato é um perigo pessoas assim no seio da igreja. Então a igreja agora organizadinha, ela, em relação ao seu crescimento, esquece que um grupo de mulheres específico não está recebendo o seu alimento em dia. Então vão até esses 2 líderes principais da igreja para poder reclamar a respeito e do fato desses alimentos não estarem chegando até elas. E quando vem essa reclamação, o que o diabo estava trabalhando? O diabo estava trabalhando o fato desses homens deixarem a oração, deixarem o estudo da palavra, para poder fazer algo que, por mais importante que pareça, porém é menos importante do que a questão de entregar os alimentos em dia. Então o diabo vem desejando, querendo atrapalhar aquela questão com quê? Com distração. Tentando distrair a igreja, tentando tirar da igreja a prática daquilo que é mais urgente, tirar a prática daquilo que é mais importante, tirar a prática daquilo que acima de todas as coisas ia glorificar a Deus. E nós pastores corremos este risco demais. O risco de nós deixarmos aquilo que é mais importante para fazer aquilo que vai fazer com que o povo venha nos ovacionar. Por quê? Entregar cestas básicas traz muito mais aplausos do que orar e estudar a palavra. Então nós temos deixado as mídias nos distrair, enquanto líderes. Nós temos deixado os aplausos nos distraírem, enquanto líderes. Nós temos deixado honrarias nos distrair,
enquanto líderes, e isso é uma ferramenta do diabo para nos atrapalhar. Mas esses líderes da primeira igreja, espertos que só, eles dizem: não, nós não vamos deixar nem a oração e nem a palavra. Nós vamos levantar 7 homens, cheios de sabedoria, cheios de fé e do Espírito Santo. Ou seja, naquela época a obra era algo tão sério que para entregar cestas básicas tinha que ser cheio do Espírito, cheio de fé e sabedoria. E hoje, para pregar e cantar e tocar e dançar que seja, aqui em cima, a gente não pensa que é necessário. E era só entregar comida. Para entregar cestas básicas tinha que ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Aí Jesus espera 30 anos para iniciar seu ministério. João Batista espera 30 anos para iniciar o seu ministério. Hoje o cara converte com 3 meses, ele exige estar pregando na igreja. Ele exige estar liderando uma célula, ele exige estar liderando qualquer outra coisa, não se coloca à disposição do processo de crescimento. Mas o que eu quero falar, antes de tudo, é do perigo da distração. E a igreja de Corinto, ela é uma igreja que ela foi plantada depois de algum tempo do nascimento dessa primeira igreja. Agora nós temos uma igreja não tão espalhada, nós temos uma igreja um pouco mais organizada. Nós temos agora uma igreja muito parecida com a nossa. Agora pensa numa confusão. Pensa numa igreja problemática. Pensa numa igreja carnal. Pensa numa igreja imatura, que Paulo precisa chamar essa igreja de infantis. Ele precisa chamar essa igreja de meninos. Irmãos, ser uma igreja imatura é um perigo. É um perigo. Um líder imaturo, ele há de provocar mais prejuízo na igreja local do que o próprio diabo. É mais benéfico uma igreja sem um líder do que uma igreja com um líder imaturo. Aí eu vou te fazer uma pergunta e não é para você se escandalizar. Deus é pedófilo? Vou perguntar, Deus é pedófilo? Não. Então Deus um dia vai casar com a sua noiva, a saber, a igreja. Ele não vai casar com uma criança. Ele não vai casar com uma menina. Deus vai casar com uma noiva madura, com uma noiva adulta. Então, se eu individualmente me considero noiva, mas sou imaturo, qual a possibilidade que tem de Jesus, naquele grande dia, querer casar comigo? Porque Jesus não é pedófilo. Jesus não casaria com uma criança. Jesus não casaria com uma menina. Então Paulo, sabedor disso, desesperado. Mas quais eram as características dessa igreja agora de Corinto? Divisão, discórdia, eles brigavam, havia partidarismo. Não existe qualquer coisa no mundo que mais me irrite do que partidarismo, principalmente dentro da igreja. Um dia minha filha me perguntou: pai, o senhor sempre vai estar do meu lado? Eu falei: depende. Ela: depende do quê? Se você estiver do lado da verdade, porque diante da verdade não existe favorito. Então, se você não está do lado da verdade, sendo a minha filha ou não sendo minha filha, estarei contra você. Porque eu não vou tomar partido só porque você é minha filha. Eu sou da verdade. Eu sirvo o Deus da verdade. Eu sirvo o Cristo da verdade. E a igreja, ela começa a expressar aspectos de maturidade quando entre nós, e principalmente entre líderes, há partidarismo. Ao ponto de os imaturos daquela igreja usarem um líder para provocar ciúmes no outro. E era o que eles faziam.
Então, por exemplo, eu estou com birra do pastor Marcelo, e vou usar algo bem do nosso cotidiano. Aí o pastor vai lá e faz um vídeo, posta uma foto, e eu nunca curto, eu nunca comento. Mas o pastorzão aqui, e eu querendo fazer ciúmes, tudo que ele coloca, eu faço questão, porque eu quero mostrar para o pastor Marcelo que eu estou contra ele, e mesmo que eu expresse que eu estou a favor de outro, estar a favor do outro é mentira. Eu não gosto nem de um nem do outro, eu gosto de mim. Eu sou egoísta. Então eu uso os dois, eu odeio os dois, porque eu uso um para provocar ciúmes no outro. E isso acontece entre nós. Quem é do seu grupo, quem é da sua turma, você dá mais atenção, você defende mais, você ovaciona mais, usando este para provocar ciúme naquele que você diz não gostar. Isso é sinal de imaturidade. Mas acredite, não para aí. Que povinho era aquele da igreja de Corinto? Eram pecaminosos também. Tinha um cara lá que ele estava tendo um caso com a própria madrasta. Paulo, tão irritado, Paulo chegou a dizer para um lá que ia o entregar para Satanás. Igreja complicada. Uma outra coisa que eles faziam lá e nós achamos que não é pecado. Eu vou trabalhar uma série de mensagens este ano lá na igreja que se chama Pecados Respeitados. São pecados que não trazem escândalo, mas destroem do mesmo jeito. E lá eles levavam, um irmão levava o outro na justiça. Sabia que é pecado? Irmão não leva o outro na justiça. A Bíblia proíbe. É pecado. E eles estavam levando uns aos outros na justiça. Gente, não para por aí. Porque eles eram muito espirituais a nível de manifestação, mas o culto era uma bagunça. Todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo, tentava interpretar tudo ao mesmo tempo, entregava a profecia ao mesmo tempo, revelação ao mesmo tempo. Não tinham organização prévia para ouvir a palavra, o culto era uma bagunça. Uma bagunça. Qual que era o certo? Falou em línguas, teve interpretação, continua, não teve, cala a boca. Deveria ser assim. Hora certa para profecia, hora certa para revelação, culto precisa ser ordeiro. Ordeiro. Então, às vezes, aquilo que a gente chama de avivamento não é avivamento, é animamento. Então, é avivamento, não, é animamento. Está todo mundo muito feliz, eufórico, mas não tem a ver com avivamento, porque o avivamento, ele vai trazer manifestação, mas ele também vai trazer ordem. E lá não tinha ordem. Não tinha ordem ao ponto de, no culto da ceia, os irmãos usarem a ceia para encher a barriga. E Paulo diz assim: espere os outros chegarem, porque quando eles chegam, não tem mais o que cear. Vocês estão comendo tudo antes da hora. Uma igreja bagunçada. Irmãos, você não tem dó do apóstolo Paulo, não? Bagunçada. Só que Paulo vai conseguindo trabalhar com essa igreja, vai conseguindo direcionar essa igreja, vai conseguindo erguer essa igreja vai tomando uma proporção mais madura, e nós chegamos no último capítulo de 1 Coríntios, que é o capítulo 16, aonde Paulo agora chega para os líderes daquela igreja, e agora eu começo minha mensagem. Ele chega até os líderes e deixa alguns conselhos que agora eu quero deixar esses conselhos para vocês. Nós vivemos uma geração que fala de crescimento, mas que está estagnada. Que fala de relevância, mas que perdeu sua identidade. Que fala de poder, mas negligencia a santidade. E o que eu tenho percebido nesses dias dentro de algumas congregações, graças a Deus,
é que Deus está desejoso e levantando uma igreja muito forte. Forte não apenas em número, mas forte em convicção, firme em fé e comprometida com o seu chamado. Uma geração que esteja de fato disposta a sofrer pelo Evangelho. E nós arrependimento. Nós não cantamos mais sobre renúncia. Nós não cantamos mais. Quando a gente canta sobre a volta de Cristo, a gente romantiza como se assim, fosse, irmão, deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, o céu vai cair. O céu vai cair. Se o pastor nos avisar que daqui 5 minutos, provavelmente esse teto vai cair, quem fica aqui? Agora imagine o céu cair. A terra ser atingida pelo fogo das estrelas. Mas nós não cantamos dentro dessa perspectiva. Porque nós estamos de fato atrás de um evangelho cômodo, de um evangelho confortável. E por que falar sobre uma igreja forte nos dias de hoje? Um país, por exemplo, ele não sobrevive sem valores sólidos. Uma família não prospera sem fundamentos firmes. Uma igreja não avança a partir dos seus líderes sem maturidade espiritual. Então, antes de colocar a culpa no diabo pela estagnação de uma igreja, nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós. Então se percebe que quando a igreja se cala, o inferno faz barulho. Então a fraqueza espiritual de uma igreja pode se tornar a tragédia de uma geração. E Paulo, sabendo disso, ele diz assim: vocês precisam vigiar. A primeira marca de líderes saudáveis é sua atenção espiritual. Um líder de verdade, ele tem como marca discernimento, atenção espiritual. Adão falhou porque não vigiou. Então, uma igreja que não vigia, o que acontece com ela? Ela perde o seu discernimento. Quem não vigia cai. Quem vigia ao contrário permanece de pé. Então, uma igreja que não protege seu altar em oração, ela não está vigiando. Então, líder ora. Por que líder ora e ora muito? Porque ele discerne a necessidade de orar, a necessidade de buscar. Então, quando Deus quer abençoar uma igreja, a primeira coisa, ou as primeiras coisas que Deus desperta o povo é oração e estudo da palavra. Isso é um sinal. A igreja começou a pedir oração, e a igreja começou a pedir escola bíblica, escola de líderes, estudar a palavra, expor a palavra. Deus está desejoso em fazer alguma coisa. Então o líder, ele precisa se atentar se ele está discernindo o que no momento é certo a se fazer. Por exemplo, nós líderes, a gente se encontra muito preocupados com os passos que devemos dar daqui até lá. Líder não precisa conhecer todos os passos, o líder precisa conhecer apenas o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima meta? Qual que é a próxima coisa a se fazer? E discernir. E discernir. Então o inimigo não teme uma igreja distraída, mas teme diante de uma igreja que ora, que estuda,
que jejua. Deixa eu te trazer uma situação a nível de pesquisa que muitos aqui ainda não sabem. Nós somos um país polarizado politicamente nos dias de hoje. Então, partido político virou torcida. Então, da mesma forma que ninguém nunca vai me convencer a deixar de torcer para este maldito do Cruzeiro, pensa num time que me faz raiva, é o Cruzeiro. Mas eu nunca vou deixar de ser cruzeirense. E nem deixo ninguém falar mal do meu time. Mas nós tratamos a questão da política da mesma forma, virou torcida. Aí o que descobriram? Que de 25 anos para cá, exatamente o ano que as igrejas no Brasil menos batizam pessoas é no ano de eleições. Que as famílias mais se dividem, ano de eleições. Aí lá na Batista Anunciar, no último culto de ceia e também no culto da virada, ameacei a igreja, se eu perceber qualquer nível de discussão entre membros aqui na igreja, com questão políticas, eu vou disciplinar. O nosso foco é outro. Eu não posso colocar meu coração em uma pessoa que o máximo que ela consegue ficar no seu trono são 8 anos. Eu sirvo um Deus que ninguém nunca conseguiu balançar sequer o seu trono. Eu sirvo quem nunca foi vencido. Mas nós estamos nos distraindo, discutindo com amigos de trabalho sobre política, enquanto nós deveríamos os evangelizar. Criamos debates sobre questões, por exemplo, teológicas. Eu tenho posições teológicas. Eu estou mais para o lado reformado do que para o lado pentecostal. Eu tenho minhas convicções, mas eu não discuto sobre. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho gente para batizar, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho uma família para amar, eu tenho uma célula para multiplicar, eu tenho coisa demais para fazer, para ficar respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Aí ninguém está perguntando, em uma situação de rua, se eu sou calvinista ou arminiano. Ninguém está perguntando, o cara quer comer, gente. O cara quer uma clínica. O cara quer socorro. O cara não quer saber da minha posição teológica, embora eu tenha. Mas ninguém está me perguntando sobre. E a gente vai se distraindo. Até mesmo para termos como justificativa não fazer o que era necessário fazer. Porque acontece isso no episódio com Jesus. Um cego de nascença, gente, pensa num trem, o cego de nascença aqui. Jesus está aqui. Jesus avista e diz assim, nunca mais será o mesmo. É só eu tocar. Cego de nascença quer dizer, nunca mais vai, vou curar agora. Jesus, imagina Jesus andando em direção de um cego que nunca viu. Imagine Jesus enquanto homem, a empolgação, a emoção. Vou resolver a vida desse cara agora, está indo. Os discípulos vêm para Jesus aqui. Aqui, quem pecou? Ele ou os pais dele? O cara ia ver e os caras querem perguntar questões teológicas. E tem gente aqui assim. Você está distraído ao ponto de você tentar parar Jesus na verdadeira missão de Jesus. Jesus querendo curar, libertar, eu sei com perguntinha de 4ª série. De 4ª série. Vigiar, não se deixar distrair. Segundo, o período do louvor foi um pouco mais longo, da palavra também vai ser. Beleza? Uma igreja forte permanece firme na fé. Permaneceis firmes.
Uma igreja forte, ela não vive de tendências. Uma igreja forte, ela vive de convicções. O vento da cultura muda, mas a igreja fundamentada na palavra, ela permanece. Então nós estamos nessa ondinha. A igreja no passado era assim. Não, irmãos, os princípios não mudam, valores não mudam, a palavra não muda. Então líder sem fé é líder sem coluna. Líder sem fé, ele não tem firmeza. Hoje ele quer multiplicar a célula dele, amanhã ele quer fechar ela. Ele não é firme. Eu tenho uma filha só, 20 anos, líder de célula nata. Minha filha é terrorista, gente. Ama Jesus de uma forma, ama a igreja de uma forma constrangedora, embora ela seja muito tímida. Mas tem um fogo dentro da minha filha inacreditável por amor a Jesus e a igreja. Mas como que eu criei ela? Pai, eu quero fazer balé. Você me coloca no balé? Te coloco, mas saiba que independente de você estar gostando ou não, de ter problema ou não, é 2 anos. Eu não te libero sair antes de completar 2 anos. Pai, eu quero fazer natação. Não sai antes de 2 anos. Pai, eu quero fazer aula de reforço. 2 anos na aula, pai, mas é para esse ano, 2 anos. Ensinando a minha filha a não ser oscilante. Ensinando a minha filha a não ser montanha-russa. Aí cresceu um pouquinho. Eu quero dançar na igreja. 3 anos. Eu fui aumentando também o tempo. Agora é a coisa mais séria, é a igreja. Pai, eu quero trabalhar nisso. 3 anos. Eu vou trabalhar nisso. 3 anos. Líder tem que ter coluna. Aí nós somos líderes que começam um livro e não conseguem terminá-lo. Que começam uma escola para se aperfeiçoar na liderança e não consegue terminar. Que lidera uma célula e não consegue prevalecer, não consegue permanecer. Eu sou líder de célula há 23 anos, eu tenho 24 anos de fé, sou líder de célula há 23 anos, eu nunca deixei de liderar a célula. Nunca. Terça-feira, 8h30, irmão, pode estar acontecendo o que for em Belo Horizonte, eu estou na minha célula. Liderando a minha célula, tenho um supervisor sobre mim, eu sou pastor do cara e ele marca uma reunião por mês comigo para perguntar se eu estou lendo Bíblia, se eu estou orando, se eu tenho gente para batizar, se eu tenho gente para mandar para o encontro, e o pastor da igreja é caladinho na sala. E para botar o terror, ele termina com oração na minha cabeça, assim, ó. Oh Deus, dá vida, dá vigor, que ele melhore como líder. Mas que a gente possa permanecer, ser firme na fé. Aí o cara está pegando fogo aqui, arruma uma namorada. Não é uma namorada, é um banho de água fria que tomou. Aí chegou o rapazinho, aquele fogo por Deus, aquele fogo pela obra, sabe o que significa? Não há firmeza, não há firmeza. Não é firme. As pessoas hoje trocam de igreja como trocam de roupa. Pode existir uma questão para a gente mudar de igreja? Pode. Irmão, mas tem que ser um motivo de verdade. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta bem específica aqui, que é para mulheres que têm filhos homens. Quem aqui é mãe de filho homem? Levante a mão assim, independente da idade. Deixa eu criar uma história hipotética aqui. Imagine esse seu menino. É seu princeso, não é? Imagina esse seu menino. Agora ele é adulto, de 22 a 25 anos, adulto, já pode casar, já pode constituir família. Aí chega uma mulher na vida dele, que ele se apaixonou com ela. Ela se apaixonou com ele. Os dois querem casar. Mas tem uma questão na vida dessa mulher.
ela já foi casada antes de se apaixonar com seu filho por 5 vezes. Calma. Você desconfiaria dessa mulher, mãe? Por que o pastor não pode desconfiar de alguém que já passou por 5 igrejas? Porque quando alguém passou por 5 igrejas, chega na nossa igreja, provavelmente a nossa só vai ser a 5ª. Porque por alguma ocasião a gente pode trocar de igreja. Mas por falta de firmeza, pessoas estão trocando de igreja todos os dias. Alguém falou comigo assim, eu saí da igreja porque ela não tem amor. Eu falei, demônio, você encontrou amor onde? Me fale onde você encontrou amor. Saí porque ela não tinha amor. Agora me fala, onde você encontrou amor? Onde? Então as nossas desculpas são esfarrapadas em relação à nossa falta de firmeza. Ser constante. Casamento é fácil? Aqui. Tem que roer o osso. Aqui, você não abriu os olhos antes de casar, agora vai ter que fechar. Você teve sua chance, não vou... Você teve a sua chance de abrir os olhos. Você não abriu? Agora fecha. Fecha os olhos. E permaneça firme. Ah, pastor, mas a igreja tem muita gente difícil. Irmãos, você concorda comigo? Você conhece alguém difícil? Levante sua mão. Pastor, conheço alguém difícil. Levante a mão. Levante. Ninguém conhece. Difícil. Alguém difícil. Difícil. Alguém conhece? Aqui, você também é. Quem não levantou a mão é o difícil. Olha aqui para mim. Eu não consigo ficar muito tempo me divertindo, não. Se a igreja não se posiciona, a cultura vai decidir por ela. Então a fé não é fuga da realidade, é força para enfrentá-la. Então a gente não pode ficar abraçando qualquer discurso, o líder não pode ficar abraçando qualquer discurso. Não pode ficar tomando partido por uma questão apenas de amizade. O pastor sofre com isso. Chega seu liderado lá, que o pastor chamou minha atenção, o pastor é simples. Você ouviu o seu pastor? Às vezes nós pastores sabemos de questões na igreja que você não sabe, você está defendendo gente, sem saber o que realmente essa pessoa fez. O pastor sabe de tudo, mas ele não quer expor a pessoa. Mas você está lá, querendo defender. Olha que injustiça. Você acredita mesmo que entra um liderado seu, de 1 ano de conversão, e seu pastor, que tem mais de 20 anos, aí 10 anos ou mais, pastoreando uma igreja, você acredita que quem vai estar certo é essa pessoa e não seu pastor? A gente é muito injusto. A gente é muito injusto. É igual a professora que o filho chega reclamando do pai. Os pais de hoje, você acredita mesmo que a possibilidade é maior do pai estar errando do que a criança? A gente é muito inocente. A gente é muito inocente. Muito inocente. Então precisamos permanecer. Terceiro, uma igreja forte, com líderes fortes, agem com coragem. Portais-vos varonilmente. Eu posso dar uma palavra para os homens que estão aqui? Irmãos, em nome de Jesus, começa por nós. Qual que é o lema da igreja? Homens fortes, mulheres felizes. Repare, todo lugar que tem uma mulher sobrecarregada é porque tem um homem mole do lado. Mulher ficou cansada demais, sobrecarregada demais, o homem está falhando. Isso pode ser em casa, pode ser em uma empresa, onde temos funcionários do sexo masculino, do sexo feminino. Isso pode ser na igreja.
Então, quando a mulherada da igreja está muito cansada, é porque nós, homens, estamos sendo moles demais. Moles demais. Aí você quer identificar uma igreja que os homens são moles, você vê mulher pegando peso, você vê mulher mais presente nas atividades do que os homens. Então, um dia eu olhei para a igreja que eu pastorei e falei, está tudo errado, tem mais líder de célula mulher do que homem. Não é uma disputa, mas está errado, nós somos a base. Você vai numa vigília, tem mais mulher do que está errado, a base tem que ser forte, começa por nós homens. Na última eleição, teve um grupo aí de esquerdistas, eles entraram em 3 igrejas durante o culto e quebraram tudo e pararam o culto. Aqui me bateu uma curiosidade. Eu bati, assim, foi uma curiosidade. Aí eu fui ver, era tudo culto de mulher. Manda entrar aqui. Jesus, tá gostoso. Vem cá para este culto aqui agora. Nós temos que ter essa consciência que nós somos guardiões. Nós somos, irmãos, pode observar, igreja que tem muito homem, que os homens são firmes, você não escuta casos de pedofilia, já reparou isso? Igreja que os homens são ponta firme, você não ouve falar de cara cantando mulher casada dentro da igreja. Você não vê, vai ser partido no meio. Ele não vai brincar, ele vai procurar uma igreja fraca. Então nós homens precisamos ser corajosos na nossa missão. Eu vou falar, isso não é doutrina não, viu? O pastor me chamou aqui, eu sou que não é doutrina. Mas eu estou proibindo, porque lá ainda acontece, eu estou proibindo lá. Homem segurar plaquinha na porta de igreja, homem não segura plaquinha. Homem carrega saco de cimento. Homem não segura plaquinha. Eu tenho lá, viu, pastor? Eu estou parando com isso lá. Não, eu não deixo o homem lá dançar, não é preconceito. É porque é leve. Porque é leve. É por isso. Aí quer fazer coisa leve. Não, irmãos, nós nascemos para sangrar. Que minha cabeça está quente com um monte de preocupação. Aqui, ó, agora eu estou pregando, eu estou cheio de problema aqui. É coisa de homem. Homem existe para resolver problema. Nós é da confusão mesmo. É isso mesmo. Tem que acordar a cabeça quente, dormir cabeça quente. A gente tem coisa para fazer. Então é isso mesmo. Ele falou assim, pastor, você não tem medo de depressão? Não, irmão, eu acho que já até tive, mas não tem tempo para parar para essas coisas. Eu não tenho tempo para ficar depressivo. Eu tenho 2 mulheres em casa, pensa num tumulto, como? Minha filha de 20 anos é como para 5, como eu fico depressivo? Eu não tenho tempo, não é uma questão de que não... Eu já tive umas 8. Mas eu tenho que acordar, tomar banho, trocar de... e ir para o pau no gato. E na igreja nós homens deveríamos ser assim. Cair para dentro. Se a sua esposa não reclama que você fica muito na igreja, você está fazendo sua tarefa errado. Eu gosto que a minha esposa fala, tudo isso é igreja. Eu falo, nossa, graças a Deus, eu tô fazendo certo. Porque lugar de homem é na igreja mesmo. Você queria que tivesse onde? Eu tenho uns lugarzinhos aí na cidade, você não gostaria que o seu marido estivesse lá. Na casa da ex, você não queria. Eu vou aliviar, viu, gente? Não, eu esqueço que eu não estou na minha igreja. Uma igreja forte, ela é corajosa. E ser uma igreja forte, assumir responsabilidades que outras estão evitando. Aí você já reparou que as igrejas... elas evitam cuidar do órfão, da viúva. A gente tem que ter coragem para cuidar do órfão e da viúva. Ter coragem para fazer o que igrejas não estão fazendo. Uma igreja forte se prepara, fortalecei-vos. Líder se prepara, líder ora, líder lê a Bíblia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Me explique. Você acredita nessa palavra, pregue essa palavra, mas você nunca leu toda essa palavra. Como assim? Aí você nunca leu uma vez sequer a Bíblia toda. Não estamos nos fortalecendo. Nós temos um grupo na igreja com quase 200 pessoas com o propósito de ler a Bíblia toda até outubro. Eu falo, eu vou premiar vocês. Em dezembro, segundo domingo, a gente comemora o dia da Bíblia, né, no Brasil. Eu vou arrumar alguma coisa, nem que eu esvazie o caixa toda a igreja, eu vou presentear vocês. É um incentivo para ler a Bíblia. Você sabia que se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, de 1º de janeiro, começando 1º de janeiro, você termina ela dia 20 de outubro? E se você falhar 67 dias, você termina ela ainda assim até 31 de dezembro? Mas nós não estamos nos preparando. Aqui, vocês estarem aqui, uma hora dessa, a igreja está cheia, pastor. Isso é líder que está se fortalecendo, que quer crescer, que quer se desenvolver. Então, a verdadeira força da igreja não está em dominar a cidade, ela está em servir a cidade. Mas ela precisa se preparar para isso. E por último, uma igreja forte faz tudo em amor. É por amor que a gente faz. Você sabe o que é o diabo? O diabo é poder sem amor. O diabo é um ser poderoso, mas sem nenhum amor. Então, todo mundo que tem muito poder e não ama, é o próprio diabo. Então, às vezes a gente tem título, mas não tem amor, tem fruto, mas não tem amor. Isso faz de nós diabos, demônios. O que é Jesus? Tem todo o poder e é cheio de todo amor. Então, a igreja, ela precisa amar mais. Sabe como você expressa amor? Organizando sua casa para uma célula, abrindo sua casa para uma célula, se preparando para a sua célula, tratando o culto com zelo, com carinho, com atenção. Isso é amor. Isso é amor. O líder precisa amar, gente. Amar pessoas. Tem 3 corações que ninguém entende no mundo. O de Deus. Você entende o coração de Deus? Porque eu não salvaria um cara igual eu. Você entende o coração de uma mãe? Você xinga ela de manhã e de noite ela está preparando a sua comida favorita. Vai entender um trem desse? E ninguém entende o coração de um pastor. Pastor, você vai perdoar de novo, você vai dar outra chance. Eu não acredito. O senhor aguentou isso? Ninguém entende o coração de um pastor. Por quê? O coração de um verdadeiro pastor, ele ama. Um líder, ele ama. Um líder ama. Ele perdoa, ele anda 2 milhas, ele ama. Ele não cansa. Paulo falou assim, não cansei de fazer o bem. Então a gente não deve cansar. Nós estamos desistindo muito fácil das pessoas. Como se ministério tivesse a ver com a gente. Não, aqui, ande um pouco mais. Essa pessoa que você quer desistir dela vai dar fruto. Aqui, essa pessoa que você está pensando em desistir dela vai dar fruto. Então que sejamos líderes fortes, dinâmicos, para cima, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?